Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Cyber Security Brasil Cast. O nome ainda tá em análise, porque eu direto confundo. Hoje temos uma participação muito especial aqui, icônica no mundo hacker. Acho que vocês vão conhecer o nosso querido Dan Kurovic. Falei certo agora? Foi mal. Eu, para sobrenome, sou ruim, ainda mais eu tenho língua presa. Véio. Obrigado aí, Dan, por ter participado, por ter vindo, aceito o convite. Uma honra mesmo, muito obrigado mesmo. E aí, é isso aí, cara. Aqui a gente gosta de conversar, bater um papo. Eu sou muito curioso. Eu tô na área de segurança fez 10 anos esse ano. 10 anos. Eu comecei na McAfee com o Jefferson Profeta. Mas eu entrei meio que de paraquedas, né? Eu fazia parte de um grupo de jiu-jitsu. E aí o Profeta tava nesse grupo. Ele ofereceu uma vaga de professional service. Eu falei, estou precisando de grana, bora, vamos lá. E aí, desde então eu fiquei, né? E eu sou um cara que tá sempre aprendendo, tá sempre me envolvendo com novidade, com o que tá acontecendo. E o meu público é muito disso daí também. E aí, eu ouvi falar de você, dei uma olhada no seu site, dei uma olhada no seu perfil, vi que você é um cara diferenciado, mas eu queria que você contasse aqui, né, um pouco da sua história, da sua trajetória, o que te motivou, como que você começou nessa área de cyber, né, o que te levou a chegar até aqui. Hoje você tem uma empresa, a Hacker 108, que presta serviços de consultoria, né, se eu não tô enganado, né? Só que você é destaque no mercado. Você é um cara referência. Aparece aí alguns programas de personalidades na internet. É um cara bem conectado, né? E a gente mostra que a gente tá crescendo. A gente tá começando a permear alguns públicos, algumas áreas assim que antes não eram tão acessíveis a nós. O TechSec se cuide, que a gente chega lá, a gente vai chegar lá. Com vocês, Dan, por favor, me conte aí, como que o pequeno Dan, o jovem Dan, começou a sua... Você é da onde? Você é de São Paulo? Sou de São Paulo, eu nasci na Zona Oeste, nascido e criado na Zona Oeste de São Paulo, na região do Alto da Lapa. Alto da Lapa é mais perto do shopping, do... Ai, meu Deus, fugiu o nome agora. Daquele perto da Marginal? Isso, no shopping Tietê. É isso, tá, beleza. Região. Isso, legal, bacana. Eu morava ali em cima, perto da... Onde ainda é a Transamérica, né? Tanto é que uma brincadeira que a gente tinha lá na região é que você abria a geladeira e você ouvia a Transamérica. O negócio ali era bravo. Caramba, Deus, sinal bem forte, né? Mas toda a minha família sempre foi da Zona Oeste. A minha avó veio pra cá, na Pompeia, em 64. Minha outra avó, nos anos 70, aqui em Pinheiros. Meu tio. Então, toda a família dos dois lados se estabeleceu aqui na Zona Oeste. Então, eu ficava andando muito aqui nessa região. Onde eu moro, onde que era MTV, né? Na Sumaré ali? Eu moro perto aqui, 1 quilômetro, mais ou menos, menos de 1 quilômetro da onde era a MTV. Eu andava muito ali naquela Praça Alves, sabe? Praça Alves, andava de skate ali. É muito legal lá. Da hora. E você, morando aqui na região, você acaba se integrando com o pessoal. Tem muito artista que mora aqui, muito jogador de futebol, tem o Palmeiras aqui perto. Sim. Então, eu tive uma avalanche cultural, principalmente. Eu tenho 46 anos, então eu tenho uma coisa muito raiz dos anos 90. A gente tinha uma coisa chamada liberdade de expressão, que é uma coisa que hoje em dia tá bem em voga, né? Tá muito em voga. E a liberdade artística, você tava andando na rua, você cruzava, eu faço isso até hoje, você cruza com o Thunderbird, ele faz na academia aqui em cima, a 500 metros da minha casa. Você cruza com ele na Swift, entendeu? Então você bate papo com esse pessoal que tem uma vibe muito de cultura hacker mesmo. Eles não são hackers, mas eles têm uma cultura hacker arraigada que é de liberdade, de querer as coisas, querer inovação. E em casa não é diferente. Meu pai
levou o primeiro computador em casa, era um Apple II. Tinha uma fita onde você lia o programa. Maravilhoso. Aí passou toda a XT, e meu primeiro computador foi um 286, que eu tava usando com o meu pai, e aí ele me deu um livro de como fazer vírus. Caramba! Eu resolvi testar. Dá doce pra criança, né? Não tem jeito. Aí deu ruim, né? Aí ele falou, não, top, fica com o seu, fica com o meu, ele comprou um 386 Mas eu trabalhei muito tempo para ele mesmo, meu pai, como digitador, e por incrível que pareça, eu trabalhava como digitador e diagramador, eu mexia com PageMaker, não sei se nem diagramador, então você mexia com, fazia artes, então, no caso. Fazia arte, digitava o texto no Word, jogava no PageMaker e ajudava meu pai a montar os folhetins que tinha, que ele mexia, que tinha um monte de cliente, né? Você era o chat GPT dos anos 90, então. Ele joga, faz o prompt lá, me gera isso aqui, e ele gera a imagem, né? Eu não gostava daquilo, tá? Eu fazia pela mesada. Claro. Mas, como eu tinha um computador muito ruim, ele era bem antigo, né? Eu tinha que me virar para fazer aquilo rodar os softwares que tinha que usar, né? Então, aí eu aprendi muito comecei a pesquisar sobre sistema operacional, DOS, fazer manipulação de memória, configuração perfeita, aquela coisa. Aí eu fui avançando. Até que quando eu tinha uns 16 anos, eu comecei na verdade, com 14, 15, quando começou a chegar os Linux, falar em Linux, que o primeiro Linux que eu baixei foi numa BBS, na Mandic. Nossa senhora! Caramba, velho! Minha audiência vai desconhecer tudo isso que você tá falando, é tudo grego, mas pode ir. O Mandic é um cara que, quem quiser dar uma googada, é bem legal a história dele, o Alexander Mandic. Ele foi um dos pioneiros da internet no Brasil. Só que antes da internet, ele tinha um negócio chamado Bulletin Board System, BBS, né? Uhum. Então você não era multiponto, era ponto a ponto. Você ligava para aquele sistema e você acessava os fóruns, tinha os arquivos, você baixava tudo ali. Só que você usava a linha de escada, então caía. Cara, era uma luta, né? Era uma luta. Não, era uma luta. Realmente você tinha que ter persistência, você queria ter. Tinha. Eu tinha um modem que era bem aquém do que deveria, então você tinha que se virar com... Aí eu comecei a aprender protocolo, né? Uhum. Eu tinha um modem meio xing-ling, assim, aí eu aprendi que se eu usasse um protocolo, em vez de o Z-modem que todo mundo usasse, eu usasse o Hydra modem ou algum outro protocolo obscuro, entre aspas, eu ia ter uma conexão melhor, eu ia estabelecer com CRC melhor. Louco. Aquelas coisas, né? Aí, conforme foi passando o tempo, eu comecei a aprender a fazer servidor Linux. Aí eu aprendi FreeBSD em 96, 97. Fui para o FreeBSD. E isso tudo autodidata? Tudo vem no livro, tudo vem do livro, tudo na raça. Na unha. Não tinha gente assim, que nem hoje em dia, não tinha... Era uma coisa meio underground, sabe? Sim. A gente ia muito na livraria Cultura, que tinha aqui no Conjunto Nacional. Era um lugar que se encontrava hackers, porque lá tinha livro. Tinha um material para... Não tinha, era muita coisa assim, que você aprendia na tentativa e erro. O Linux, por exemplo, eu aprendi abrindo o X-Men, testando comando por comando, no terminal, ferrando tudo. Eu tinha nessa época eu tinha uma máquina, era um DX266, que ele era todo SCSI. E aqui o Linux, ele estava no começo. A gente tem que entender que, falando de 95, o Linux tinha 3, 4 anos. Ele não tinha suporte para todo o hardware que vinha. Sim, claro. Realmente aqueles monstros que tinham no Brasil. Porque antigamente você montava as máquinas na Santa Efigênia. Você pegava as peças, montava, né? E não tinha ninguém para te ajudar. Era bem diferente da Santa Efigênia hoje, né? Que você tem lá um PC gamer todo bonitinho. Antigamente não, era um Frankenstein total, né? Porque está total, ele era multi-user, era para escritório, para jogar, você tinha que fazer aquilo rodar, se virando.
E aí, para fazer o primeiro boot de Linux, eu tive que compilar o kernel no disquete. Você não tem noção do que é. Eu já vi disquete, já usei disquete. Agora, chegar a compilar um SO no disquete, nunca fiz, não. Aquilo é uma loucura. Você não tem noção. Não, imagina. Tá. Você mete pra compilar, você vai embora. Você deixava 2 horas lá compilando. Era um negócio de retardado. E pra ver se ia funcionar. Se não funcionasse. Mas você tinha um parâmetro, assim, você tinha algum indicativo que ele tava executando? Tinha alguma barra, alguma coisa que mostra, sei lá, compilando ou então executando? Tinha alguma coisa? Tela rodando. Nossa, velho. Era o CC, né? Que era o compilador, C++, né? Na tela e ia. Se desse um erro no meio do caminho, você tinha que depurar. Nossa senhora, velho. Foi assim que eu aprendi. O primeiro kernel que eu mexi do Linux foi o 1.2.13. Eu lembro até hoje, cara. Nossa, 1.2.13? Caralho. Foi uma época pré-cambriana. O negócio era uma... Tinha pterodáctilos. Aí foi uma... Cara, mas a emoção era essa, porque tava tudo iniciando, entendeu? Uhum. O primeiro browser que eu usei não foi o Netscape, foi o Spider, pra DOS. Spider, velho. Nunca ouvi falar de Spider. Era era um projeto maluco, rodava no DOS, um mouse, era uma coisa revolucionária. Tinha pouco não tinha Google. Sim, não, óbvio. Pra descobrir tudo isso. Então, né? Cara, cavucar, realmente, né? Antigamente tinha um comando que se dava chamado host no Linux. Você punha host -L, né, para dar um list, -VV para dar uma debugada. Aí você metia o domínio, ele dava uma lista dos domínios. Isso aí era meio aberto. Ah, saquei. Não tinha nenhum. O que eu perturbei o MIT, você não tem noção. Imagino, velho. Eu joguei lá, boom, MIT. Eu lembro com esse site, MIT.edu. Aí eu pegava todos os servidores do MIT, ficava olhando um por um, e algum deles tinha uns diretórios. Eu usava aquilo para ir em outros e conhecer. Foi assim que eu fui fazendo meu bookmark, né? Porque a internet era um ambiente muito aberto, né? Não tinha essa preocupação antigamente. Então, e outra, a ideia era as universidades trocarem mensagens e tal, conversarem. Então não tinha motivo. Por que eu vou exigir uma tela de login e senha, né? Ou por que eu vou barrar aqui? Não, deixa aí. Só que ninguém falando. Não pensa. Era Telnet, cara. Não era uma coisa muito. Cara, era muito primário, assim. Era rudimentar, mas era interessante. E era lento, né? E era terminal. Cara, era muito bom. Você passava a madrugada fazendo esse tipo de coisa. Eu bombei na escola por causa disso. Eu ficava de madrugada, não ia pra escola, não conseguia acordar. Claro, né? Era muito mais legal ficar em casa fazendo travessura e gostosura da internet. E nesse período você chegou a ter algum BO? Respondeu alguma coisa? Alguém fez alguma coisa que, putz, você não devia ter feito isso aqui, não. Bom, já que você mencionou, eu tive um probleminha uma vez. Ai, cara. Bom, eu descobri que tinha um site chamado Black Rose. Black Rose? Black Rose. Era um site de tipo pula-cerca que tinha nos Estados Unidos, né? De encontros lá, né? Já naquela época já tinha, já. Já? O americano é ótimo pra pular negócio. Né? Tipo aquele Ashton Madison, né? Que o cara, que até vazou os dados, né? Do pessoal se cadastrava. Site pra atrair, né? E eu descobri que teve uma época que o root server do Brasil, ele não estava conseguindo resolver nenhum org.br quando você estava lá de fora para dentro do org.br. Ele mandava pro Black Rose. Alguém fez uma conexão entre o .org para ir pro Black Rose direto. Falha de DNS root server. Total, aí. Aí eu fui convidado para explicar isso lá na FAPESP. Eita ferro! Cara. E aí? Eu mostrei rápido. Falei, tem um note com Linux, cara, olhando pra minha cara.
como assim Note com Linux? Não roda Linux no Note. Falei, puta, a gente tá no lugar certo, né? É governo brasileiro, né? Falei, porra, cara, mostra uma máquina Linux. Eu fui lá no Resolve do cara, meti os DNS do MIT, né? Pra variar, meus amigos. Seu Google, né? Seu Google. Meu Google. E aí tava resolvendo. Ele disse, cara, como é que você achou isso? Mano, só trocar o DNS, qualquer tonto faz isso, né? E os caras ficaram pé da vida, não é? Tudo bem. Resolveram. Foi uma cagada imensa, assim, deles, mas resolveram. Foi interessante. Foi o prelúdio da sua consultoria, né? Foi o começo, né? Foi o início ali, né? Pode dizer. E eu trabalhei muito, cara. Eu acabei abrindo uma empresa, a minha primeira empresa eu abri quando eu tinha 20 anos. Eu tava fazendo engenharia no Mackenzie. E eu acabei abrindo uma consultoria fazendo um negócio chamado Autonomous System. Não sei se você conhece. Explica mais aí pra minha audiência, por favor. É assim, eu tinha uma conhecida que tinha uma BBS lá em Alphaville. Tá. E eu tinha descoberto alguns problemas pra ela. Isso eu era moleque, eu tinha 16 anos. Só que o tempo passou, aí eu tava fuçando, né, pra variar, não tinha... Moleque é uma merda, né? Aí eu achei mais uns probleminhas com ela. Aí eu falei com ela, falou, eu já tinha, quando eu tinha 16, eu tinha invadido a BBS dela. Né? Ela usava um negócio chamado, não era PC Board, ela não usava nada do que BBS comum, ela usava um negócio WorldCom, um negócio assim. Eu sei que o negócio era muito frágil, você dava um control break e caía no login do cara. Do negócio. E ela usava login padrão, umas coisas de, né? Bom, enfim, aí eu peguei amizade com ela e aí em 2000 eu tava conversando, eu tava achando uns outros coisas no site dela. Ela falou, Dan, eu preciso de ajuda, porque eu consegui uma outorga. Eu falei, tá, você tem uma outorga, da Anatel para fazer exploração de telecomunicações. Eu falei, tá, e eu pergunto se eu sabia isso, nada, né? Exploração você diz utilizar ou... Utilizar, tá, comercialmente, beleza. Fazer uma expansão e ela tinha uma outorga de ponto multiponto multimídia, numa arquitetura que hoje em dia não se usa mais, mas é uma arquitetura de Friendly, que é uma antiga arquitetura de interconexão, né? Aí eu fui lá, só que quando eu cheguei ela tinha 2 servidores, um compact e um super micro. Isso tudo no escritório dela ou na casa dela? Na casa dela em Alphaville. Caralho. Tinha um Cisco 2600 e só. Cara, tudo isso. E ela conseguiu ela conseguiu concessão da Anatel com isso? Com isso. Caramba, os caras estavam muito desesperados, né? Ou ela deu uma sorte muito grande, né? Quando a coisa tava expandindo, depois de 94, 95, eles começaram a correr muito para enterrar fibra ótica, para fazer expansão da internet, fazer colocar banda larga. A primeira banda larga que eu tinha 128K do Speed, né? Da Telefônica. A senha era Telefônica 1234. Você conseguia enxergar teus vizinhos. Cara, os caras eram muito ruins, mano. Não tinha essa... Não tem como. Era um universo muito primário, muito rudimentar, né? E não tinha malícia. O pessoal fala, quem que vai, né? Não tem porquê, né? Você sabe a sebo do Messias lá no centro? Não. É o que fica ficava na Brigadeiro? Não, fica atrás da Catedral da Sé. Tá, beleza. Tá lá. Sei qual que é. Uma vez eu passando lá, né, indo pra Liberdade, que eu adoro passear na Liberdade até hoje. Aí eu vi um manual da Telefônica, né? Chegando numa caixa, eu olhei, que isso, né? Peguei o manual, eu só fiz assim com o manual.
Olhei pro cara e falei, quanto o senhor quer nisso? Ele, R$10, top. Mano, tinha tudo quanto era ceia, planejamento de speed. Eu falei, cara, não é possível, meu, como os caras são. Muito inocente, né? Muito. Hoje em muito. dia não se faz mais isso, velho. Ninguém Não dava. Eu sei que, cara, eu fui parar lá com esse negócio, e aí ela falou, eu tenho essa outorga, eu não sei como começar a explorar. E eu, moleque de 20 anos, né? Eu falei, tá, deixa eu pensar um pouco, né? Aí comecei a pesquisar e eu descobri que eu tinha que fazer um negócio chamado Autonomous System, que consiste em você ser um backbone de internet. Perfeito. Para o Autonomous System existir, você tem que ter outros dois. No mínimo, você tem que ter 2 outras interconexões. Tem um vídeo meu no canal do Hack 108 que eu explico isso com detalhes, que é bem legal. Para quem tiver interessado, eu fico uns 15, 20 minutos explicando como funciona detalhadamente isso daí. Perfeito. Mas, resumindo, eu fiz aprendi como é que fazia na mão, e ela tinha conexão com o pessoal da Telefônica na Espanha, tinha uns contatos, e com o pessoal da British Telecom. Nossa. Eu falei, tá, vamos fazer peering, né, que é a interconexão dos Autonomous Systems com eles, né. E eu fiz em IPv4 e IPv6 naquela época, a gente tá falando em 2000. Eu fiz com um negócio chamado Kami, que era um open source japonês que você jogava no FreeBSD e você tinha interconexão IPv6. Então eu tunelei com os dois lados, fiz o peering em IPv4 e IPv6 e consegui montar o Autonomous System dela funcionando. Bonitinho. Caramba, e tudo isso sem Google, sem nada, só olhando documentação. E em inglês ainda, a documentação. Inglês. Caramba. Isso que é como a gente fazia, não é? Eu não sou, é o que eu falo, eu não sou muito diferente do pessoal da minha geração. O pessoal, a gente se virava, entendeu? Não tinha. Não tinha boi, né? Ou vai ou vai. Não tem. Ou vai. Você tinha que fazer funcionar o bagulho. E, por exemplo, o servidor dela de internet, eu tive que refazer tudo. Tô falando DNS, servidor de e-mail. Lá a gente usava o Sendmail, cara. Caramba, isso tudo, essa operação toda na casa dela. O data center era ali na casa dela. Caramba, meu, que... O meu primeiro projeto, eu falando assim de e-mail, eu tô lembrando aqui, em 97, eu fiz um lá num fornecedor lá na zona serialista, eu fiz um servidor Linux pro cara, que ele era um proxy, que além de prover acesso à internet, quando ninguém estava usando, ele tinha um servidor de e-mail interno. Então as pessoas daquela empresa podiam mandar e-mail entre elas sem conectar na internet. Isso aí, quando mandasse um e-mail externo, era aí que ela fazia conexão, porque era da IOAT. Caramba, aí chamava, conectava, disparava o e-mail. E desligava. Ah, ele tinha que pelo menos receber para poder cortar a conexão. Caramba, velho. Aí ele distribuía o e-mail interno, mandava os e-mails externos, terminava e ele desligava. Era uma... E-mail interno eu até entendo o uso de e-mail interno nessa época, né? Porque realmente, às vezes você não vai pegar um telefone para ligar pro cara, ou sei lá, né? O cara tá em outra filial, e aí a internet ainda não era desse jeito que muita gente acha que, né, a internet ela nasceu assim, do jeito que tá hoje, né? E aí você fala, putz, pra que eu vou, né, pagar a internet pra mandar um e-mail pro cara? Eu posso mandar aqui na minha rede mesmo, né? Então isso daí faz mais sentido. Mas, cara, é verdade. Você falando isso aí, putz, tem total sentido o cara ter um e-mail interno e ter essa regra, porque faz sentido. O cara, senão ele vai ficar mantendo o pulso ali aberto e ele vai pagar muita conta de telefone. E vai ficar comendo. Era muito caro e não tem. Era muito caro. O cara fazia assim, e eu fiz os scripts que eu fiz tudo embaixo, cara. Tudo bash script. Caramba, velho. E aí ele dava prioridade pra noite, né? Assim, ele poderia colocar, não fazer todo a update do sistema à noite e tal. Ele não tinha isso pronto, né? O Linux era bem rudimentar na época. Sim.
Não era automatizado que nem é hoje. Eu lembro que eu tive dois professores de Linux, na verdade, na ETEC. E eles comentavam, isso aqui você tem que estudar, não tem biblioteca para determinado drive, então às vezes você tem que, baixar, procurar, instalar manualmente, fazer acontecer, você tem que curtir a parada. É ali que você vai mostrar realmente que você tá afim, né? Na hora, para você colocar, por exemplo, o que eu tava te explicando quando eu instalei, que eu compilava na mão, você tinha que indicar o IRQ e o DMA na mão, antes de compilar. O que é o IRQ e DMA, para quem não sabe? É o endereçamento de memória do hardware, para a CPU identificar que aquele hardware tá ali. Por exemplo, eu falava que a minha placa de vídeo tá no IRQ tal, DMA tal, Dynamic Machine Access e IRQ Interrupt, Request, não esqueci o resto. Hoje em dia é tudo automatizado. Não, sim. Né? Você fazia no jumper. Era um negócio. Pra você montar um computador antigamente, você tinha que pegar as peças, ver os jumpers, pegar todas as peças, todos os jumpers, colocar de uma maneira que um não entrasse em conflito com o outro, e depois você tem que falar pro sistema operacional onde que tava. Caramba, meu velho. Era na mão. Então era bem legal. Coisa de nerd mesmo, coisa de hack mesmo, né? Coisa de nerd, cara, era bem legal. Mas eram tempos interessantes. A BBS era pequena, você tinha pouca. A gente tinha amigos que a gente se encontrava, que tinha chat lá, que a gente tava horas conversando, derrubava os outros. Cara, nossa, que hackerzão. Você mandava um ANSI bomb, né? Que era um ANSI sujo, equivalente ao que a gente faz com o WhatsApp hoje em dia, que faz aquele bot. Sim. Derrubava o cara, puto com você, queria te bater quando eu te encontro. Era muito legal. Outra época, né? Nossa, bem muito. E você ficou aí até... Bom, você falou que você abriu a empresa com... Eu montei o Autonomous System, aí ela não explorou muito comercialmente. Aí eu tinha a minha empresa aberta, eu era PJ pra ela, né? Aí eu falei, quer saber, eu vou desistir de tudo, eu vou fazer o que eu gosto. Eu tava na engenharia, né? Porque eu trabalhava e eu falei, quer saber, eu vou fazer uma coisa que eu gosto, vou fazer uma coisa por mim. Aí eu fui pra física, lá no Mackenzie também. Física? Aí eu virei pesquisador em física computacional no antigo Instituto de Física para Complexidade, no Mackenzie, Núcleo de Física para Complexidade. Instituto de Física Teórica, que era ali coligado à USP, a gente fazia, na minha turma, a gente fazia pesquisa de altas energias, fazia simulação. Sim. Fortran? Nossa senhora, velho. Era legal pra caramba. Cacetada, velho. Nossa, eu tinha um notebook Toshiba Pentium 2, 400 MHz, que eu me virava com o FreeBSD pra programar em Fortran e fazer minhas coisas. Nossa, mano. Eu ouvi falar só no técnico de Fortran, que os caras falaram, isso aqui é Jurássico. Na época já era velho, já. O máximo que eu cheguei perto foi VB6 e Delphi, mas já era outra parada, já. Não, o Fortran foi desenvolvido de verdade em 1955, pela ideia. É antiquíssimo. Antigaço, meu. Mesmo ano que o Dr. M.T. Brown criou a capacitor de fluxo. Mas enfim. Pode crer, entendi. Eu de volta pro futuro, né? Mas aí eu fiquei lá na física e tava feliz, tava meio que conformado. Eu ia ir pra carreira acadêmica, minha mãe tava feliz que eu tinha sossegado fácil. Ia virar professor, não tava mais derrubando ninguém, não tava mais... falou, não, agora ele sossega, ele não tava mais expondo o marido que trai mulher, nada disso. Só que aí, um amigo meu, que era da engenharia, ele entrou na Ericsson. Ericsson. Aí ele falou Existe assim, Ericsson ainda? eu vou... Oi? Existe Ericsson ainda? Existe, né? Tá aqui no Jardim das Perdizes, inclusive. Só que na época ela ficava na Maria Prestes Maia 300, lá da rodoviária. Aquele prédio inteiro era deles. Caramba. E aí ele falou, se você entrar aqui como estagiário, eu vou ganhar um bônus. Manda teu currículo é bom. Eu falei, não, meu currículo não é bom. Simples, né?
Eu não tenho nada de computação. Quer dizer, eu fiz o colegial técnico, não aprendi nada. Porra nenhuma. Eu já trabalhava com Clipper na época, então a gente aprendeu Clipper. Clipper, velho. Caramba. Ruim. Todas essas tecnologias, todas essas linguagens, eu tenho 34. Eu só ouvi falar. E quando eu ouvi falar, os meus professores falavam, muito tempo atrás, quando eu programava em Clipper. Muito tempo atrás, quando eu mexi em Delphi, eu falei, rapaz, você falando, parece que eu voltei pro técnico. Parece que eu tô na cadeira olhando o professor e falando, rapaz, faz tempo. O negócio era... Não, e funcionava bem, né? Era o software de posto de gasolina que a gente brincava. Posto de gasolina e locadora de vídeo, que nem existe mais, nem só rodava Clipper, né? E você punha pra rodar um negócio, ele ficava, né? Era impressionante. E aí eu pus lá, falei, não vou entrar aqui nunca na Ericsson. Na Ericsson. Mas eu falei, eu vou mandar só porque é meu amigo, né? Tá pedindo, vai que, né? E os caras me mandaram um e-mail e falaram, não, vem aqui fazer entrevista, não sei o que. Eu falei, eu fui, né? Eu fui cagando. Sério. Totalmente despretensioso, né? só pra ir, só pra deixar meu amigo contente. É que meu gato, se ele não passar, ele não vai ficar. Qual que é o nome dele? Aí eu fui lá, eu acabei entrando. Cara, passou na área de telecom. Por quê? Mas aí o que aconteceu? É pra desespero da minha mãe, né? Mas é que aconteceu, eu tinha visto quanto que eu ganhava de bolsa auxílio, né? Quanto que eu ia ganhar de bolsa na Ericsson. Era uma coisa assim, 6 vezes mais. Então, era bolsa ou era salário? Você ia como pesquisador na Ericsson? Não, no Mackenzie eu ganhava uma bolsinha, não pagava nem a faculdade, não pagava nem um terço da faculdade. Mas na Ericsson era 6 vezes essa bolsa. Tá, não, entendi. Era um salário, era empresa normal. Era um salário, era uma coisa boa. Pô, legal. E aí eu comecei a aprender muito sobre a parte de bilhetagem, de revenue assurance, a parte de cobrança e como funcionava a parte de telecom, né? E era bem legal, era bem diferente, era aquém do que eu tinha expectativa, porque eu era um cara de internet, como eu falei. Sim. Conhecia Autonomous System, comecei a saber como a internet funcionava por dentro, por causa do Autonomous System, fazer peering. Isso é o básico do básico do básico do básico do fundamental da internet que não roda até hoje. Funciona assim. Agora, quando eu fui para telecom, eu aprendi como funcionava o GSM, como funcionava o TDMA, o CDMA, como é que os sistemas falavam, como a linha não caía, como era a segurança daquilo, como que fazia a cobrança daquilo. Por que, por exemplo, você podia falar, eu tô falando com você na Marginal GT, tô lá dirigindo e aquela linha não caía e eu conseguia fazer a cobrança mesmo eu passando de uma célula aqui, por exemplo, eu tô falando com você através da Vivo, eu passo uma célula da Claro e a cobrança sai certinho. Eu era o cara que sabia fazer esse negócio, eu aprendi a fazer isso. Entendeu? Isso. Aprendi a fazer 2004. 2004, tá. Mais ou menos 2004. Tava começando o 3G, a coisa tava começando a explodir essa coisa de multimídia. 3G já começou em 2004? Começou. Eu ouvi falar em 3G a primeira vez em 2009. É que começou sim. Eles prepararam o parque inteiro de 3G em 2004, 2005. Legal. Ericsson. Era bem legal. Eu entrei como estagiário, em 6 meses eu virei Manpower, né? Que era o terceirizado. Depois de 6 meses eu virei CLT lá. Aí eu fiquei até 2008 quando eu fui para HP. Aí na HP, na Hewlett Packard, eu entrei no time americano, trabalhando no Brasil, mas indo bastante para lá. Que legal. E eu trabalhei com um negócio chamado Open Call, que era todos os sistemas que a Ericsson vendia separado, eles tinham uma coisa só. Na HP. Na HP, não, os caras são muito à frente, A HP é um nível assim. E eu acabei voltando para Alphaville, né? Porque a HP ainda fica lá na Rio Negro, né? Entendi. E aí de lá você ficou quanto tempo, mais ou menos? Eu fiquei até 2013. Aí teve a HP, ela comprou eu esqueci o nome da empresa. Uma empresa que era a consultoria da
É que virou mudou aquele logo pro logo verdinho lá? Eles fizeram uma mudança, e aí eu falei pro meu chefe que eu tava cansado de trabalhar com aquilo. E nesse tempo todo você só telecom, só mexendo com telecom. Telecom, mas dentro de telecom eu era o único cara de cyber dentro do grupo, né, de consultoria. Eu era um consultor. Que se consultor na HP, a cara te dá o crachá e fala, se vira. Vou falar que não tem muita diferença em outras consultorias não, tá? Ainda continua isso. Se vira, faz, a coisa tem que acontecer. Isso mesmo. É TVN, te vira negão, é isso aí. Eu pegava, sistemas legados, tipo Tru64, HPUX, plataforma RISC, cara, muita plataforma RISC. Até da Sun a gente mexia mais na Ericsson, mas na HP também cheguei a mexer. Aqueles storage de Sun, tinha um storage que eu mexi que tinha 5 peta, isso em 2007, não, 2013, 11, 12, era uma coisa absurda. Você falou, não, nunca vou usar isso tudo. Nunca vou usar isso tudo, hoje em dia não é nada. Não é nada. É 1 minuto a gente aqui conversando que já foi pro YouTube já de dados. Já. E aí, cara, foi isso. Aí eu saí em 2013, eu dei um tempo eu comecei a fazer só umas consultoriazinhas e tal. Em 2021 eu retomei, justamente nessa época sua. Retomei, eu vi que tinha uma necessidade de mercado muito grande. E comecei a fazer focado em cyber, né? Uhum. Aí eu tirei certificações que precisava e estamos aí. Só que eu tenho aquela visão, uma coisa que eu faço diferente no REC 108, eu não foco muito na parte só técnica. Eu acabei fazendo por uma aposta que eu fiz com o diretor de marketing da Claro, uma outra história. Eu fiz MBA de marketing na GV. GV, tá. Bacana. E aí eu precisava... Pra mim foi essencial, porque me tirou me desmistificou por que os caras de marketing fazem certas coisas malucas, né? Entendi. Eu precisava entender a camada de negócios, né? Urgente, eu tava ficando louco, né? Mas o marketing era mais propício a isso do que sei lá, você fazer um MBA de administração, de gestão de negócios? O marketing era mais... A administração você vai fazer o processo. Tá. O marketing você vai entender, você tem que estudar tanto a mente do consumidor, cliente final, quanto do fornecedor, quanto do seu produto. Você entende a cadeia de suprimento, você vai falar pro administrador o que ele vai fazer. Entendi. A ideia vem do marketing. Sim. Tudo surge de lá. Todas as questões de por que você vai fazer tomar certas atitudes dentro da sua empresa vai vir do marketing. E isso, juntamente com a minha parte nerdola, me fez conseguir conversar com os nerdolas de cyber. Entendi. Né? Então eu posso falar com qualquer um sobre qualquer assunto técnico que vai sair, vai dar bom. Só que me fez entender os não nerdolas, os caras corporativos, os caras de gravata. O executivo, o cara que só vê assim, verdinho bom, vermelho ruim, isso. Com 7. Eu falo sobre dinheiros com eles. Eles ficam muito felizes, porque eu entendo sobre os KPIs deles. Só que não o KPI que a gente está acostumado. Quantos... Não é chamada não. Eu vou entender dos dinheiros, eu vou entender, por exemplo... sei lá, ele vai fazer uma projeção de lucro daqui a 3 anos. Eu consigo conversar com esse cara, entendeu? Entendi. Ele quer lançar um determinado produto, o que ele vai precisar? Aí ele chega pro cara arquiteto e o cara fala um tequinês que ele fica apavorado. Ele vai falar, eu não vou dar dinheiro para você, eu não entendi nada. Não entendi, né? Aí ele chama o Dan fala, calma, deixa eu entender. Eu vou lá, falo com o cara, nerdola, entendo tudo, aí eu vou lá e traduzo pro cara. É assim, assado. E outra coisa que eu faço também, que eu bolei no REC 108, que a gente tá... isso é um dos carro-chefes, a gente dá um treinamento executivo
para os executivos entenderem como eles devem lidar com ataques cibernéticos. Então, se tem algum incidente, você tá ali como meio que relações públicas, ou a parte técnica, operacional. Na verdade, eu treino ele para ele falar com relações públicas e ele falar com o pessoal técnico. E como ele vai precisar agir estrategicamente dentro da empresa e com os clientes dele. Seria mais ou menos um CISO? Tipo, mais ou menos. Uma função de treinamento pro CISO. Entendi. Agora sim. Entendi. Bom. Entendeu? A gente dá muito treinamento pro CISO, porque muitas vezes o CISO, ele é um cara muito geek, ele é muito nerdola, e ele começa a ficar desesperado, a gente entende. Nós que temos a raiz técnica, eu me incluo nisso, a gente quer resolver o problema, a gente quer resolver a questão, a gente quer parar aquele ataque, você quer derrubar aquela VLAN, isolar aquele ransomware ali, blá blá blá. Você tá preocupado com isso. Agora, aí você tem questão de imagem pública, jurídica, você tem LGPD, o DPO geralmente é um cara que não é técnico, às vezes ele é um advogado, que ele não tem conhecimento técnico, ele não precisa ter. Sim. Entende? Só que o que acontece? A gente dá ferramentas para eles terem documentação de como que eles vão lidar com essas situações. Entendi. E é por isso que ele, inclusive, foi amigo do... Foi assim que eu fiquei amigo do Feltrin, porque quando teve o ataque na Rede Record, a minha esposa mandou uma mensagem para ele e falou: fala com o meu marido que ele conhece isso daí e tal, ele vai te explicar. Aí ele me ligou, a gente ficou 4 horas conversando, eu expliquei para ele de fora a fora como funcionava e como ia funcionar dentro da Record. Ele falou: pô, você vai ver a minha fonte, virei fonte dele. Legal, dele. Bacana. Então, foi mais ou menos assim, aconteceu, entendeu? E agora que você tocou nesse assunto, teve a situação do Pix. É a segunda vez que teve, né? Houveram duas. Vai ter. Pelo que tá se desenhando, que vai ter mais, né? E assim, tem muita gente que acha que, às vezes, duas coisas, né? Que foi um mega ataque, uma mega operação, um negócio violento, né? E que o Banco Central que realmente foi atacado. E outras pessoas, elas entendem, querem saber, putz, por que isso aconteceu? O Pix tá fragilizado, quem foi, o que realmente aconteceu? Foi no sistema, foi alguém que zoou? Então as pessoas às vezes não entendem, às vezes vem a notícia, acha que o culpado é sendo que não, tem toda uma cadeia, tem todo um processo, muitas outras coisas ali aconteceram para que isso aconteça. E foi num intervalo muito pequeno. Eu tava conversando com um colega meu de trabalho, ele falou que foi exatamente há 2 meses atrás, depois desse novo ataque, que teve o ataque anterior. E aí, você tem algum norte, alguma noção? O que tá se desenhando? O que precedeu isso? Qual que é a sua visão sobre o primeiro ataque para esse segundo? E o que tá se desenhando? O primeiro ataque foi supply chain, isso tá claro, né? Porque Sim. Foi um vazamento de um certificado A1. E esse certificado ele foi vazado porque não existe uma coisa que ocorreu no segundo ataque, que é muito claro, e você deve morrer de raiva dessas coisas, e muito pessoal que tá assistindo a gente também, que é a aplicação de uma coisa simples, que é o princípio do menor ou último privilégio. Não, as empresas não se preocupam com isso até acontecer umas desgraças como essas, entendeu? É muito comum, é supply chain, flash drive, pendrive que o cara mete lá, o cara acha memória, cartão de memória, vai tentar identificar de quem que é. Sabe, cara, é uma coisa absurda. Isso que não no primeiro caso, que foi uma coisa pensada por muito tempo, que eles pegaram o cara, enfim. Tem toda uma investigação aí que a gente não pode cruzar a cadeia de custódia. Mas, inclusive até a gente comentar, pode furar essa cadeia de custódia. Não gostei de trabalhar nisso, mas enfim. Mas, assim, geralmente, é o que eu tô falando. Eu tô falando isso para meus clientes com muita ênfase, é que o princípio de último privilégio, o menor privilégio,
você tem que estabelecer cadeias hierárquicas muito severas de quem tem acesso ao quê e que horas, principalmente. Pelo amor de Deus, o cara não tem que sábado às 3 horas da manhã ter acesso ao banco de dados. Não tem motivo, né? Coisas simples e muitas vezes a gente não está falando de técnica. Cara, a técnica, a inteligência artificial, ela vai ajudar muita gente, porque você vai falar para ela fazer, ela vai lá entrar na configuração do negócio, ela vai entrar no JSON, no XML da vida, ele vai fazer para você e pronto. Xablau. Agora, se você não souber o que você está fazendo, se você não entender que tem que... E necessariamente você tem que desenhar processos, procedimentos e protocolos para que a sua empresa seja bem segura, assegurada de certos problemas que são eminentes a todas as empresas, independentemente de qual framework, qual indústria você está seguindo, qual framework de cibersegurança você está seguindo, que são centenas de frameworks diferentes. Você pode ser o melhor expert, você pode ter 10 certificações em cima de um determinado framework. Se você não parar, e é isso que está acontecendo, e é essa a minha opinião profissional e pessoal, está acontecendo que as pessoas estão dando muita ênfase em certificações, muita ênfase em seguir a coisas muito engessadas, dando muita ênfase em ferramental e pouco processo. Pouco processo sem adequar aquilo na sua camada de negócios. Então, o que vai ser? O pessoal de TI, como a gente, eles têm muito medo de serem substituídos por inteligência artificial. É um medo válido até a página 2 e, ao mesmo tempo, qual é a nossa responsabilidade? Se eu puder deixar isso, inclusive, como uma mensagem para todo mundo, entenda um pouco da camada de negócios. Para mim, fez muito bem, foi um tapa na cara que eu recebi na GV. Tá? Não, eu entendo, né? Bom, físico, não, pior que tinha 2 físicos na sala, eu mais um, mas é bem engraçado. Eu falei, cara, eu preciso aprender isso daqui, eu preciso entender como é que funciona a camada de negócio. Se você não conseguir conversar, você não vai conseguir, você vai ser substituído por uma inteligência artificial. Se você não se humanizar, olha o que eu tô falando. Se o pessoal técnico não se humanizar, se os hackers éticos não se humanizarem para conversar com as pessoas, vai ter conflito e eles vão ficar superados por inteligências artificiais. O cara vai falar, para que eu vou pagar teu salário se eu posso pôr alguma IA aqui e te substituir? Exato. E a IA ainda não tem a capacidade de entender o negócio do cara, traduzir o techniquez e explicar, ó, seu business precisa disso, por quê? Porque seu business trata disso e disso, então você está sujeito a esses ataques. E o que a gente viu nesses 2 ataques foi o que você comentou, supply chain. Os grandes, a gente vê que, tudo bem, eles têm as normas para seguir, né? Então você tem o Banco Central, Itaú, Bradesco, eles têm uma auditoria ali que tá toda hora olhando. Mas e o terceiro do terceiro, né? E o pessoal embaixo deles, né? Embaixo, então. Como que a gente... Eu pego muito cliente, foi legal que você mencionou isso, eu pego muito cliente que são fornecedores deles, que nem a CIM. Eu não tenho a CIM como na carteira, mas eu tenho fornecedores que passam pelo Bacen, que precisam de normas do Bacen, que falam com a B3, que falam com bancos que eles não sabem. Eu teve um cliente, um caso específico, que ele não sabia que ele precisava entender de PCI e de ISS. Não sabia. Do setor financeiro? Setor financeiro. Na minha primeira reunião, eu quase tive um infarto. Rapaz, aí complica, hein? Aí fica difícil. Eu falei, isso aqui é um braço da ISO 27000. Pelo menos a ISO você conhece. Não, eu conheço. Eu falei, então, daqui tem o PCI e DSS, e debaixo disso você tem o Bacen. Todas as regras que estão aqui. Aí eu mostrei o PDF, o cara... Falei, cadê essa documentação? Então, entendeu? São coisas que muitas vezes, assim, a gente sabe que não dá para proteger 100% nada. Isso é impossível. Não dá. Mas a gente tem que fazer o que a gente pode. E o que a gente pode fazer é
mitigar, conversar e documentar. Principalmente documentar o que você já fez, porque é assim que você vai saber. E eu sei que o pessoal de TI odeia fazer documentação, mas não tem jeito. E se você não documentar, não é a falta de documentação que vai fazer com que você seja insubstituível. Isso é balela. O pessoal fica com medo de, eu vou reter o conhecimento aqui, não vou compartilhar porque eu não saio. Não, mentira. Isso aí é substituído no outro dia. Agora, se você desenvolve um trabalho, é reconhecido por esse trabalho, por mais que você saia, você depois vai falar, putz, eu desenvolvi essa atividade na minha antiga empresa. Putz, é isso que a gente precisa, porque a gente não tem documentação, a gente não tem ninguém disposto a executar esse tipo de serviço, né? E falta muito o técnico ter esse olhar comercial, tanto que eu virei pré-venda, porque muita gente falava, cara, você tem habilidade para se comunicar, você fala bem, talvez a área comercial seja a sua veia mais forte. E aí eu falei, putz, vou virar pré-venda para ver o que vai rolar. E por enquanto eu tô me saindo muito bem e gosto por conta disso. E quando eu virei... Você deve ter um background técnico suficiente também para não vender castelo de areia, né? Sim. Tem essa questão. Tem essa, porque direto tem vaca voando aí, né? Nossa, direto. tem vaca voando, fazendo flip e café ao mesmo tempo. Então tem que ter muita essa atenção, né? E óbvio, é interessante que quando você olha o business do cara, o cara ele tá enxergando custo. Ali pra ele é um custo, mas você fala, não é custo, é investimento. Quando você investir na sua segurança, você vai ver que a primeira multa, sei lá, de um vazamento que você for pagar, você fala, putz, era bem mais barato investir em segurança naquela época, né? Que nem por isso que eu digo que o DPO ele se perde, porque é uma coisa que eu faço, eu grudo muito no DPO quando eu entro em qualquer empresa. Primeira pessoa que eu quero ter reunião é o DPO. Eu falo, você tá sabendo o que tá acontecendo aqui? Aí a pessoa geralmente não sabe. Porque, geralmente é o quê? É formado em direito, né? Ela não tem nem obrigação. Aí eu falo, então, a gente precisa conversar. Você precisa entender como é que funciona a sua infraestrutura, pelo menos o básico, para você conseguir se proteger também, porque vai tudo na tua cabeça. Se acontecer alguma coisa, você vai responder por toda essa zona aqui. Aí eles ficam meio assim, né, olhando pra mim com os olhos arregalados. Aí eu falo, não precisa ficar com medo, a gente vai dar um jeito. Vou te explicar como é que funciona. Vou pegar na sua mão e vou te guiar pro melhor cenário, né? Mas aí, se acontece alguma coisa, ele tá preparado, ele vai saber, aconteceu isso no sistema XPTO, e ele vai acontecer isso e aquilo, e eu tenho que responder dessa maneira. Eu treino até o pessoal de recursos, de relações públicas, os RPs. E isso tudo, são todos serviços da REC 108 que você faz. Qual que é o portfólio da REC 108, assim? O que vocês fazem mais? Qual que é o pãozinho quente, assim? É o advising, que a gente gruda no executivo e a gente faz essa tradução toda dos fornecedores cyber para a camada de negócios, e o treinamento. E aí? A gente faz um treinamento executivo. Esses são as minhas duas vacas leiteiras. Entendeu? Entendi. E aí no treinamento executivo o cara, sei lá, o cara é o Fred, é o Simo, é o chefe. O cara só quer, é o que eu falei. Pra ele, verde é bom, vermelho é ruim, transforme o vermelho em verde o mais rápido possível. Esse cara, ele fala, Dan, tô com um problema, me ajude. Tem um técnico aqui falando que eu tenho que colocar um firewall, uma parede de fogo, não faço ideia do que é isso. O cara me mandando comprar um antivírus, não sabia que máquina ficava doente. Aí o cara, ele é totalmente desse nível. Aí ele chega e fala, me ajude, o que eu traduza pra mim? Ele geralmente, que o pessoal chega pra mim é com uma conta. Que nem você falou, exatamente, uma conta gigantesca, que geralmente vem de algum especialista da Microsoft, algum especialista da Amazon, que o cara tá vendendo um monte de coisa para ele, e ele fala, meu Deus do céu, Dan, eu preciso de tudo isso. Eu falo, calma, vamos avaliar, vamos entender. Porque assim, o cara quer vender, assim, esses caras, o pessoal técnico que tá vendendo, nem você, algumas vezes eles tretam comigo, óbvio. Claro, óbvio. Razões óbvias. Tá mexendo ali no meu peixe, pô? Exato.
Mas eu não deixo de atender ninguém. Eu coloco realmente a necessidade plena. Eu deixo todo. Eu faço de um jeito que equilibra as forças dos dois lados, do investimento, do retorno. O ROI, eu bato muito no ROI, muito ROI. Faço a planilha junto com ou vejo o dashboard junto com o executivo. Eu falo assim, vamos fazer a simulação. E a gente começa a fazer a simulação e ele entende. Aí ele fala, mas quanto que vai sair isso daqui, esse investimento? Eu falo, você vai ganhar isso aqui. Se você tiver 2 ataques por ano que aconteçam, por exemplo, supply chain, esses ataques supply chain já se pagariam. Tem razão, entendi. E aí você faz esse intermédio e aí você é o advisor do cara. Fala, tudo bem, o cara tá te jogando um monte de produto, um monte de sopa de letrinha aqui. Você vai ter que capacitar seu pessoal, tem uma curva de aprendizagem. Vamos com calma, vamos entender quais são as ferramentas, o que realmente é aplicável, o que você tem já cobre o que o cara tá te oferecendo. Você faz esse trabalho mais de advisor mesmo. Ajuda ele a fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo. Entendi. Junto com a expansão dele. Ajudo ele a elaborar o treinamento que o pessoal de RH vai ter. Aí você vai falar, mas RH, é o princípio do último privilégio. Você corta um cara lá, ele tem que, na hora que você comunicou o cara, já tem que... Exato. Saco, entendeu? Acho que teve alguém me comentou de um incidente que teve, que o cara, ele foi... foi uma notícia que eu postei, inclusive. O cara, ele foi desligado de uma empresa e aí não cortaram o acesso dele e ele tinha acesso privilegiado e ele zoou a empresa. Porque os caras vacilaram mesmo. Deram um kill switch lá na empresa. Caramba, que legal. Nossa, o cara tem acesso, às vezes o cara tem acesso até a um data centerzinho que o cara tem lá, o antigo CPD, né? O cara fazer alguma caca lá, ele tá mais nervoso, 2 palitos, entendeu? Aí você explica, é o tipo de coisa que eu explico pro executivo sem gerar medo. Entendi. Né? Porque muito cara de cyber deixa o cara apavorado. Fala, não, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Vou fechar a empresa. Não, calma, respira. Não é assim. Às vezes sim, perigo iminente, mas geralmente não é tudo isso. E o que você vê assim no mercado brasileiro, né? A gente tem... Vou contar uma história para tentar contextualizar. Eu trabalhei numa consultoria que prestava serviço para outra empresa, uma empresa multinacional americana com sede nos Estados Unidos, que sofria ataques constantes, né, de grupos hackers, russos, chineses e etc. E aí houve uma campanha focada nessa empresa, que é um hospital internacional, focado neles. Por quê? Quando teve a guerra, ainda tá tendo, enquanto tá rolando a guerra da Ucrânia, tinha muito veterano americano que saía dos Estados Unidos e ia pra Ucrânia para ajudar os ucranianos. E o cara era baleado lá e tal, e voltava para os Estados Unidos, e aí beleza, aí voltava ferrado, e ele ia se tratar nesse hospital que, né, tem forte presença. E aí eles começaram a atacar esses hospitais, porque o objetivo era o quê? Prejudicar os veteranos americanos, né? E a minha pergunta vai nesse sentido. Você vê uma possibilidade de empresas sofrerem mais ataques devido a essa questão de política, principalmente no Brasil, do jeito que a gente está, o mundo está se reorganizando, tanto economicamente quanto militarmente. Você viu que a China fez um desfile, estava até vendo com a minha filha, inclusive, um desfile militar, passou um recado, passou uma mensagem, o pessoal aqui pegou essa mensagem. Então eu vejo muita notícia de russo ataca a embaixada americana, os americanos extraem alguma informação dos russos. Então isso está acontecendo bastante. Você vê que o Brasil ele está se envolvendo muito com isso, existe a possibilidade disso, e as empresas têm que olhar com atenção para isso, porque às vezes o cara fala alguma coisa, o CEO é judeu, ou então é espanhol, o cara a empresa tem filial, sei lá, na China, e isso daí é um risco. Você vê que a gente está indo para essa guerra cyber? Sim, com certeza.
Não, e você perguntou pra pessoa certa, porque eu sou judeu e descendente de ucraniano, né? Então, Nossa! eu tô com 2 almas aqui, Nossa, 2 anos na cabeça. É complexo. Então, eu tenho um primo que é tatuador na Ucrânia, eu fico batendo papo com ele, ver como é que ele tá, a família. Os pais dele perderam um apartamento, pegou fogo num ataque de drone. Nossa senhora, velho. É terrível. E sim, respondendo a tua pergunta, assim, primeiro eu queria falar uma coisa em relação a. Se é uma coisa. Eu acho que não existe coisa mais burra do que um hacker tomar 100% de partido em alguma coisa e principalmente um hacker ele ser estatista. Não tem sentido um negócio desse, tá? Eu não tô falando para ele virar um maluco anarquista, não tô falando para ele atacar o governo, tô falando assim, não precisa ser um defensor de nada, você tem que ter o pensamento livre. Se você não tiver com liberdade de pensamento, liberdade de ação, você não vai conseguir evoluir. Tudo que a gente conhece evoluiu a partir, muitas vezes, de um projeto como a ARPANET, que virou a internet, que é um projeto militar, mas aí foi para o meio acadêmico e explodiu. Por quê? Porque teve liberdade. Dito isso, né, onde eu quero chegar existem grupos que são de black hats, obviamente, que se integram a governos e atacam e defendem, etc. E você vai falar que você é contra todos eles. Não. Eu não julgo pessoas, eu não julgo polaridades, eu julgo méritos de questão. O que é justo, o que é certo. Você atacar um inocente tá errado, acabou. Fim de papo. Não importa quem seja. É o que eu falo, se o exército de Israel atacar um civil de graça em Gaza, eu vou xingar. Ponto. Se um ucraniano atacar um russo de graça, um civil, eu vou xingar. Ponto. Não tô nem aí. Eu vou pra. Que a pessoa tem que ter liberdade e liberdade de existir, inclusive, né? O civil inocente ele não tem nada a ver, né? Não... Exato. Agora, também dito isso, eu acho que a gente está numa curva muito perigosa atualmente no Brasil, porque nós estamos indo para um eixo que não é legal. E é um eixo meio falido, né? Eu gosto muito de... Quando eu estudei marketing, como eu te falei, eu comecei a estudar um pouco de economia. Eu sigo muitos economistas, não sou economista, mas eu sigo muitos economistas, admiro o Fernando Urich, admiro o Charlão, obviamente, o Samidana eu conheço, eu tenho ele no WhatsApp. Samidana! Gente finíssima, fez uma cirurgia recente. Então, a gente tem que parar. É bobagem a gente ficar pensando só em política sem pensar na economia. E dito isso, mais uma vez, o Brasil está se alinhando a um eixo que primeiro está falido, completamente falido, tá? A China está devendo bilhões, tá? Ela não está com essa bola toda que todo mundo acha. A Rússia está ferrada por causa do negócio do... Inflação está começando a comer na Rússia. Está comendo. Toda essa guerra começou na Ucrânia por causa de projetos de energia. A gente tem que sempre... Você quer entender como é que está funcionando o planeta? Tem que entender como é que está funcionando duas coisas principais: energia e comunicação, que é a nossa área. É aí que você começa a ver as peças se movendo, se movimentando. Tanto é que parou agora com um pouco esse negócio de quebrar a fibra ótica, né? Deu uma cegada, né? Parou de um... Cegada. Parou de cabo submarino ser cortado misteriosamente, né? Por que será? Acidentes acontecem, né? Mas com tanta frequência, né? Seguidamente, assim, né? E pra gente, o que interessa é que isso... Quanto mais... Eu sou assim, eu tenho a sensação de quanto mais a gente conseguisse conversar, a gente começou... A humanidade, ela teve o boom. Eu participei de todo esse boom. Começou com BBS desse tamanho, que eram menos de 1.000 pessoas, tal, e aí a gente foi para a internet, um fórum com milhares de pessoas, e agora a gente consegue se comunicar, deveria se comunicar ainda mais ainda, com qualquer pessoa do planeta. Mas você tem essa possibilidade tecnológica, mas aqui eu pergunto para quem está vendo a gente.
Você já conversou com alguém do Bangladesh? Você já conversou com alguém de Hong Kong? Você conversa com um cara na Rússia? Você conversa com um cara na Suécia? Você entende como é que é o dia a dia? Você realmente conversa, você tem essa possibilidade nos dedos, mas você tá conseguindo, você vai atrás disso? Porque as mídias sociais, elas não deixam, as redes sociais, elas não deixam você ter essa interconexão com todo mundo de verdade. Existem algoritmos que, obviamente, não preciso explicar isso, todo mundo, pelo menos os hackers já perceberam que existe uma contenção. Sim. Geo, IP e tal, e que você não vai, né, conversar com todo mundo. Resumindo, o que eu tô querendo dizer é: cabe sim aos hackers assumir a responsabilidade de mostrar para os não hackers que a tecnologia global ela funciona, a comunicação global ela tem que funcionar para a gente realmente começar a se entender. Exato. As pessoas são muito mais parecidas do que diferentes. Exato. No mundo inteiro. Exato. Quando eu fui pro Canadá e pros Estados Unidos, eu vi que a única diferença entre nós é o idioma. O resto é a mesma coisa. São as mesmas preocupações, são as mesmas lutas, são quase que os mesmos hábitos. É gente como a gente. A única coisa que muda realmente Só que a gente precisa parar de bancar o bobo, o manipulado, porque a gente está sendo manipulado. Sim. Eu não tô falando uma teoria da conspiração, eu tô falando um fato real. Quando você vai no Instagram, se você procura pessoas de fora, você não vai achar. Sempre as pessoas que ele está tentando colocar para você fazer conexão são pessoas do Brasil. Pô, mas nem da Argentina, aqui do lado. Era muito mais fácil antigamente você ter contato com pessoas de outro país do que agora. Parece que a gente tá vivendo em bolhas, né? E é ruim. Se a gente parar pra pensar, o hacker em si, ele é o cara disruptivo. É o cara que ele quer quebrar o status quo. Ele não quer seguir padrão, ele não quer receber a ordem top-down. Não, ele quer questionar aquela ordem top-down e falar, não, eu quero fazer diferente. Eu quero ver como isso funciona, eu quero quebrar isso, eu quero reconstruir, eu quero fazer... É o que você tava fazendo, que no começo da conversa você comentou, eu ia lá, metia a mão, olhava, pesquisava, configurava, quebrava, fazia de novo. E isso eu acho que é o espírito do hacker. E o espírito de quem trabalha com cyber, de quem trabalha principalmente com tecnologia. Ninguém que trabalha com tecnologia pode ser cego a um tipo de tecnologia só, porque vira e mexe tem um fabricante que lança uma feature diferente, o cara tem que se atualizar, o cara tem que conhecer, o cara tem que falar com pessoas de outro lugar, de outro mundo, de novo, não sei de onde que tá vindo, de outro país, entender aquilo ali. Então é comunicação, é integração, não é divisão, é todo mundo se unir e falar, não, beleza, a gente vai atrás, vai correr atrás para resolver um problema, né? Para solucionar, para, sei lá, para se comunicar. E não existe, a humanidade sempre expandiu em conhecimento, em comércio, em prosperidade, quando você conversou, quando você quebra barreiras ideológicas, quando você quebra barreiras de censura. Censura é uma coisa absurda. Você tem uma patrulha de pensamento, de comunicação, isso é um negócio que é impensável. Um cara, o que se diz hacker, o cara seguir por essa linha, entendeu? Não sim, dá. É incompatível com a cultura. Não tem condição. Não, sim, eu concordo. Tanto que nós, por exemplo, que trabalha que a gente faz o Cyber Security Brasil todo dia, a gente tem esse viés de divulgar a informação. A informação tem que chegar para a pessoa. A pessoa tem que olhar, avaliar aquilo ali e falar, putz, isso aqui faz sentido para mim. Mas a informação tem que chegar para ela. A ideia é informar. A gente nasceu com a ideia de informar. Estão acontecendo hackers, estão acontecendo ataques, aparelhos estão vulneráveis, senhas estão sendo quebradas. É informar as pessoas. Ter acesso àquela informação, processar aquilo e falar, putz, vou tomar uma ação hoje. Qual que é a ação? Teve vazamento, teve zero clique no WhatsApp? Então, quem usa o WhatsApp da empresa? Vamos atualizar. Todo mundo atualiza. Teve credenciais vazadas de um site de relacionamento.
Quem usa e-mail corporativo, muda a senha. Então a ideia é essa, é conscientizar, é unir as pessoas e não dividir, né? Exato. É o que eu tento fazer também no meu dia a dia e no nível também técnico com o executivo. E ele gosta de ficar meio a par, né, disso, parece que ele tem medo, né? Não, e é o PowerPoint, ele fica... não, isso tá no core business do cara. O executivo ele tem que começar a falar, cyber tem que começar a virar não prioridade, mas assim, um pilar indispensável do negócio. Antigamente era tecnologia, hoje em dia cyber é parte do negócio. Seu negócio tem que pensar em cyber. Só vai aumentar, não vai diminuir. Perfeito. Esquece. Perfeito. Dan, muito obrigado, viu, pela participação. Gostei muito do papo. Foi assim, sensacional. Um cara com a sua bagagem. A experiência que você tem, cara, a gente tem que marcar outros papos, tem que ir para outros eventos. A gente tem que divulgar mais a sua empresa, o que você faz, a mensagem. Putz, show de bola. Se você tiver alguma mensagem aqui para passar final para os nossos ouvintes, fique à vontade. Não parem de hackear, nunca. Show. Só isso. Não parem de hackear, mas do jeito certo, né? Cultura hacker mesmo. Show, perfeito. Você foi na Defcon esse ano ou no Black Hat? Não, esse ano eu tô todo quebrado também. Ó, foda. Eu vou ficar quietinho esse ano. Show, fechou. Muito obrigado, viu, Dan? Valeu. Obrigado, gente.